Alô, eu sou o Wagner, lembra? Aqui estamos de outras histórias. Arthur Zimmermann, um burocrata alemão que inventou duas superpotências no século XX. Conhecem ele? Não? Essa é a vinheta aí, Brad. Alô, eu sou o Wagner, lembra de mim? Deve lembrar de mim de programas como Budismo Pop. Então, só que hoje a gente está de outras histórias. Historiadores, você sabe, né? Tem sempre que arrumar outras histórias. Hoje eu queria falar sobre um programa muito interessante que está passando na TV Brasil todas as quintas-feiras, ou melhor, às sextas-feiras, às 00h30, chamado História da Humanidade, com o renomado professor Marley Marr com 2 R's. Num desses programas, que praticamente conta toda a história da humanidade em 10 capítulos, um programa muito bem feito, muito bem acabado, da BBC, um programa, uma série de 2015, e me chamou a atenção porque eu, como historiador, eu sempre gostei de trabalhar priorizando o entendimento dos modos de produção. Mas, à medida que eu fui progredindo na profissão, eu comecei a perceber também que o fator humano pode mudar muitas vezes a história. O que acontece é que o papel do indivíduo, às vezes, na história, é subestimado. E é bom quando há um equilíbrio. Por exemplo, o Arthur Zimmermann. Durante a Primeira Guerra Mundial, esse cavalheiro, Arthur Zimmermann, ele foi guindado a um posto de burocrata de primeira classe no Ministério de Relações Exteriores do Kaiser. Uau! Um burocrata. E, curiosamente, ele tinha uma ideia interessante que, ao chegar nesse cargo, ele resolveu pôr em prática. Ele queria tornar a guerra que estava na Europa uma guerra mundial. Interessante, né? Porque, num primeiro momento, você pensa assim, puxa, é um militar. Não, é um burocrata. Pra você ter uma ideia, ele promoveu uma luta de jihad na Tunísia. Isso é muito interessante, porque ele queria mundializar a guerra de tal maneira. Ele promoveu confrontos entre os católicos e protestantes na Irlanda do Norte. E ele teve uma ideia que foi muito interessante, pelo menos do ponto de vista da história. Ele queria manter os americanos longe da Europa. Os americanos que eram isolacionistas, né? Na época do presidente Woodrow Wilson, Primeira Guerra Mundial. E para manter os americanos ocupados, o Arthur Zimmermann elaborou um plano. É maravilhoso, né, gente, viver. Qual era o plano do Arthur Zimmermann? Ele ia aparelhar o México com equipamentos, munições, petróleo, dinheiro para o México, invadir os Estados Unidos e retomar o Arizona, o Texas e o Novo México. Meninos, acreditem, é verdade. Ele elaborou esse plano e ele fez uma coisa mais extravagante. Ele mandou esse plano via rádio para o governo mexicano. Obviamente que o pessoal do James Bond não deu fácil, né? Não deu mole para ele. O MI6 detectou a mensagem e decodificou. Uau! E apresentou ao Congresso americano essa mensagem, ao Woodrow Wilson essa mensagem. Claro que num primeiro momento o Congresso americano e o presidente dos Estados Unidos foram tomados por um choque. Aquilo não podia ser verdade. E interpelaram o nosso querido Arthur Zimmermann. Sabe o que o Arthur Zimmermann disse para o presidente dos Estados Unidos? Ele disse para os Estados Unidos, para o Congresso americano, para o presidente Woodrow Wilson o seguinte: a mensagem é verdadeira. Eu tenho esse plano. E os americanos, que não estavam interessados na guerra na Europa, fizeram o quê?
foram à guerra contra a Alemanha. Não é um gênio esse Arthur Zimmermann? É um monstro da burocracia ocidental. Mas ele tem um feito ainda mais extravagante. Ele percebeu o czar cambaleante na Rússia e procurou um grupo que pretendia tirar a Rússia da guerra caso esse grupo chegasse ao poder. Esse grupo eram os bolcheviques. E onde é que eles estavam, os bolcheviques? Sua maioria estavam banidos, escondidos ou exilados. O Vladimir Ilyich Ulyanov, gostou do nome, hein? Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido nas altas rodas da malandragem como Lenin, estava exilado na Finlândia. O que o Arthur Zimmermann fez? Com o dinheiro do Kaiser, ele reuniu todos esses bolcheviques, Lenin, Trotsky, Stalin, Bugarin, Beria, colocou eles num trem e enviou-os diretamente para o centro dos acontecimentos em São Petersburgo. Foi como dar uma injeção de veneno na Rússia. Por quê? Porque os bolcheviques chegaram ao poder em outubro de 17 e poucos meses depois cumpriram a promessa feita ao Arthur Zimmermann. Tiraram a Rússia da guerra. Então, quando termina essa guerra, emergem duas superpotências, os Estados Unidos da América e a Rússia, futura União Soviética, que ia se formar em 1924. O nosso ilustre Arthur Zimmermann sai do seu cargo no final de 17 e ele morre em 1940, quando a Segunda Guerra Mundial estava começando. Ele é uma espécie de inspetor Clouseau da história, porque com movimentos inesperados, ensopitados, ele acabou modificando o rumo da história do século XX. Ele acabou sendo responsável pela criação da potência americana e da potência soviética com 2 ou 3 poucas canetadas. A história da humanidade passa pelo processo individual. Às vezes o indivíduo pode mudar tudo. Não é não, Arthur Zimmermann? Tomara que você seja avô do outro Zimmermann famoso, o Robert Allen Zimmermann, também conhecido como Bob Dylan. Mas Bob Dylan, isso são outras histórias. A gente se vê.